aqui. Minha gente, a gente tem aqui mais um projeto, e o slogan para o projeto é Igreja Forte, Família Forte, Influência no Bairro. O nome do projeto é Projeto para o Ministério Jovem em torno da igreja. E nosso colega diz o seguinte: esse projeto tem como principal objetivo fazer o ID de Deus, abre aspas, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Realizarmos um trabalho para fora, junto com o Ministério Jovem da Igreja, com o intuito principal de impactar o nosso bairro em torno da igreja local, fazendo com que os seus membros possam realizar o trabalho evangelístico de propagar o Evangelho com os vizinhos do bairro. Com isso, a Igreja Batista Esperança Viva estaria fazendo o ID e trabalhando junto com a comunidade sobre a importância de termos uma vida pautada sobre os princípios bíblicos. Então a gente percebe que a proposta é que a juventude seja mobilizada, de modo que essa juventude mobilizada seja uma sinalização da igreja no bairro. As pessoas, opa, quem é esse pessoal aí? Quem é esse pessoal aí? E aí nessa situação, o que vai acontecendo? A igreja vai tendo visibilidade, certo? O público-alvo. A ideia é realizar um ato missionário de pregação e divulgação da palavra de Deus a todos que fazem parte das adjacências da igreja local. Então a gente entende que quem a gente quer alcançar? Quem está ao redor da igreja, velho, criança, jovem, todo mundo, fazendo uso do ministério jovem, visando, além de fortalecer a juventude sempre com o conhecimento bíblico e discipulado, como a nossa vizinhança. Então a ideia é, ao mesmo tempo, colocar a juventude como recursos humanos da igreja, e nisso que a juventude bota a cara na rua, é obrigada a se preparar, entende? Então a ideia é alcançar todo mundo das adjacências, mas embora o público seja esse, indiretamente a gente quer o quê? Fortalecer a própria juventude. Projeto jovem para um bairro fortalecido na palavra. E aí vem a missão de propagar o Evangelho, já foi iniciada pelo próprio Jesus, espalhar o amor, misericórdia, esperança, alimentando multidões, curando enfermos e levando pecadores ao arrependimento. Neste ensejo precisa continuar sendo desenvolvida pela igreja atual. Temos que fazer com que todos possam conhecer a chama pelo seu nome, temos que fazer com que todos possam reconhecer e chamar pelo seu nome. Com isso, a igreja está realizando o ID de Jesus. E de acordo com o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a gente tem aquele texto muito conhecido de todos nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu ver aqui. Vamos então para a descrição do projeto. Quanto à descrição do projeto: fazendo trabalhos comunitários que venham ajudar a nossa vizinhança, sempre tentando buscar a confiança dos nossos vizinhos, oferecendo apoio espiritual em oração, afazeres como pintar, capinar, trabalhos de reparos com pessoas que sejam capacitadas, etc. Com isso, estaríamos praticando o bem e compartilhando benfeitorias dentro da nossa comunidade, buscando apoio e confiança dos nossos moradores que residem ao nosso redor. Aí, pensa comigo o seguinte: você não é crente, ou você tem raiva de crente, ou você não gosta de pastor, ou de repente você já foi de uma igreja e tu não quer saber de igreja porque aquele bando de vacilão te fizeram sofrer. Chega do nada alguém e se oferece para capinar o seu quintal. Tu pensa assim, pô, aí tem. E quando a pessoa percebe que não tem nada, como é que fica essa pessoa depois que você capinar o quintal dela? Claro que obviamente vai ter um ou outro orgulhoso que vai dizer que não precisa,
Mas agora, dificilmente uma senhora de 70 anos vai recusar. Tá dando para entender? Dificilmente vai ter, por exemplo, um camarada que tem problema com bebida alcoólica que vai recusar alguém ajudar a passar um cal no muro dele, né? Então, que a pessoa vai olhar assim, poxa, eu posso ter minha casa melhor e tudo e tal. Claro que a gente sabe muito bem, né, que devido à desconfiança, não injustificada, né, porque assim, a gente que é crente, lida com crente, a gente sabe do que os crentes são capazes de fazer mesmo, né, até porque assim, como usando a palavra que as testemunhas de Jeová gostam de usar, a cristandade, né, ela tem suas mazelas, porque é religião, né? Os seguidores de Jesus que estão dentro da cristandade é um outro negócio, mas para quem está de fora, todo mundo é crente. Assim, nós sabemos que no meio do povo de Deus tem salvo e tem ímpio, tem maduro e tem imaturo. Mas agora quem está lá fora, maduro, imaturo, salvo, perdido, problema mental, é tudo a mesma coisa, é tudo crente, é tudo lá na igreja do pastor fulano, acabou, não tem pra onde correr. Então, seguindo aqui, desculpa gente, eu não sei porque de repente eu fiquei assim. A gente, por exemplo, observa que uma das partes do projeto é o quê? Além do apoio espiritual e da oração, ajudar com afazeres. E isso assim é um gesto assim que com certeza faz uma diferença incrível, porque a maioria das igrejas vão te dar o folheto, mas quer ver uma coisa? Às vezes os crentes não ajudam na obra nem da própria igreja, né? A parede está toda arrebentada, o teto está todo arrebentado, quer dizer, ajuda se tu pagar, né? Se pagar parece uns 20, entendeu? Mas, né, negócio de assim, não, mas é pra gente ajudar, dizer, pô, não dá não, tô sem tempo, não sei o que lá, tô com dor no joelho, entende? Mas se pagar, e aí nesse caso, se pagar, aí a dor passa, né? A doença sai, e aí nesse caso, seguindo aqui, a gente, por exemplo, verifica que o cuidado com o próprio templo já não é uma coisa muito típica do crente. O crente que chega junto para ajudar numa situação dessa, uma pessoa que fora da igreja, caramba, né? O negócio de tocar o coração de qualquer um. Quer falar? Sim, durante alguns anos, muitos anos atrás, fiz parte de uma mocidade jovem, né? E nós fizemos um trabalho dessa forma. A gente congregava aqui em Chile e fizemos um trabalho na comunidade onde eu moro, né? Foi a juventude. E os jovens foram trabalhar justamente com essa intenção. A gente evangelizava as pessoas, mas quando chegou uma objeção, em relação à casa, alguma coisa assim, a gente ajudava. Então, algumas vezes, a gente trabalho, e eu não estou na casa, não, cada um ia fazer alguma coisa. Tipo assim, um ia lavar a louça, outro ia fazer o quintal, nós fizemos esse trabalho e deu muito resultado. O pessoal realmente foi um impacto. Porque ninguém está esperando isso toca. O pessoal estava sentindo assim, o esposo estava carregando água. Isso. Não pô, tem que carregar água, não, a gente vai carregar para você, vamos encher a sua caixa, então você vai pegar ele para a gente. Então foi muito bom trabalho. Não, e sem falar até porque assim, a maioria das pessoas tem aquela ideia de que a igreja é um lugar que só tira os nossos recursos, né? Que tira o nosso dinheiro, não é mesmo? Então, aí é aquele caso, por exemplo, aí vê e fala assim, eu vou ficar deixando o pastor rico, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí quando o cara vê como as coisas são, aí isso não tem como, gente, isso toca o coração de qualquer um. Continuando, buscando sempre fazer com que a nossa juventude esteja sempre pautada na palavra para dar um apoio ao morador que necessitar apenas ser ouvido. Até porque é o seguinte, quem se importa com a gente? Né? Se você for abrir o coração para contar um pouco das suas lutas, a galera já começa a dizer assim, eu tenho que ir ali, não sei o que, tal. Todo mundo quer contar problema, mas ninguém quer ouvir problema de ninguém. E aí nisso, a ideia, né, de ter uma juventude que possa estar emprestando ouvido, né, para acolher aquela pessoa. Continuando, nosso jovem necessita ser doutrinado, ter conhecimento da palavra, ser discipulado, fazendo com que cresça em seu íntimo a vontade de proclamar o evangelho a toda criatura. Isso ajuda a manter e fortalecer os jovens, como também visa alcançar toda a nossa vizinhança, com o seu empenho e desejo de expandir a palavra de Deus, mesmo que esse vizinho não venha fazer parte da nossa igreja.
mas nos receba para uma oração orientação. Mas a palavra de Deus será lançada e estará em nossos corações. E a gente observa aqui que esse tipo de ação, conforme o colega apresentou, ele dá, né, uma cor diferente, porque o que acontece? O próprio jovem, ele vai ser uma encarnação de Jesus, né? Porque Jesus, ele atendia necessidade. Jesus não ficava só em discurso. A igreja hoje fica no discurso, mas Jesus, ele era o próprio discurso. Então, Jesus viu uma necessidade e atendia a necessidade. Tudo bem, a gente não está fazendo o cego enxergar, o paralítico andar, mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Então, só isso aí já dá um sentimento no coração do jovem de engajamento, de uma causa. Não precisa sair por aí quebrando supermercado, tacando fogo em pneu. Ele pode, pelo contrário, ajudar a pintar uma parede, ajudar a capinar um quintal, e eu acredito que isso vai ser muito mais relevante enquanto igreja para fazer a diferença. O pastor Ed Renekiewicz, não falando do que ele falou agora, porque o povo o povo quer discutir isso aí. Exatamente, esquece. É aquela situação, né, cara? Assim, você pode ter feito um monte de coisa, mas você fez já era. E então, ele, numa mensagem dele, se eu não me engano, acho que da CEPAL, ele disse algo que eu guardei, né? Se você não combate o mal, você é parte do mal. Então, o que está acontecendo com muitos jovens que eu vejo hoje, né? Eu sou antirracista. Aí qual é a parte complicada? Pô, meu pastor é branco, e eu começo a ficar falando mal de branco. Eu não percebo que eu estou ofendendo meu pastor? Ou eu sou negro e tenho uma ovelha dos olhos verdes, branca, loura. Aí eu vou começar a ficar falando mal de branco, e a minha ovelha? Eu sou pastor de branco, sou pastor de negro, eu sou pastor de petista, eu sou pastor de bolsonarista. Então, assim, o que está acontecendo é que a gente está percebendo, né, um recrutamento de jovens para ficar adotando agendas internacionais, se você observar bem, né? Porque, por exemplo, na maioria das vezes, quando se fala contra racismo, se fala contra a violência policial, não das outras violências, inclusive de negro contra negro. Ou vocês não conhecem lugar onde negro mata negro, onde negro atira em negro, onde negro executa negro? Ninguém conhece isso, é só branco que mata negro, né? Então, aí nesse cara, entende como é que eu... Entende? É assim, não dá nem pra gente esmiuçar aqui a situação, porque senão o desses negros me pega. Vai, fala. Eu tenho medo de branco e tenho medo de preto, rapaz. Vai. Historicamente falando, né, assim, do descobrimento, índios que negros faziam isso com negro. Gente, a questão é o seguinte: do céu para baixo ninguém presta. Essa é a questão, né? Não adianta. E aí o que acontece? Você vê uma situação em que há um recrutamento, há um engajamento. Daqui a pouco o cara está com a bandeira de um partido, com a bandeira de um movimento social, e o que era para ele fazer mesmo como encarnação, né, encarnação de Deus na terra, né, de dar seguimento à missão de Jesus, ele não está fazendo. Então ele está aplaudindo o mercado ser quebrado, trabalhadores lá que podem ser seus irmãos de fé, assustados, que podem ser agredidos. Está dando para entender? Situação em que, por exemplo, legal, aquele mercado fecha. Quem vai sustentar aqueles irmãos em Cristo que trabalham naquele lugar? Aqueles negros que trabalham naquele lugar. Então, diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, eu vejo que a proposta do colega é muito mais relevante. Você quer combater o mal? Vai capinar o quintal, até rimou. Quer combater o mal? Quer combater o mal? Vai capinar o quintal. Entendeu? Então o que acontece? Vamos capinar o quintal, vamos lavar uma louça para alguém, entende? Vamos fazer isso, fazer aquilo outro, né? Vamos ser, lembra quando eu estava pregando sobre Abacuque domingo na igreja? E aí é interessante, né? A primeira vez que é citado: o justo viverá pela fé. Então, aquela situação de que, por exemplo, o povo está pisando na bola, Abacuque reclama com Deus. Aí Deus fala o quê? Vou disciplinar o povo. Aí Abacuque, vou disciplinar o povo através do Babilônio. Peraí. Aí o que acontece? Mas os babilônios são pior do que a gente. Eu uso quem eu quero, tá ok? Aí nessa situação, depois eu acerto as contas com os babilônios, mas agora eu vou usar os babilônios. E aí, e o justo? Por que o justo?
porque enquanto tem gente fazendo mal, enquanto Deus usa gente má, né, para o seu propósito, o justo, ele é a resposta de Deus contra toda essa maldade. O justo não é parte da maldade, o justo não é parte da baderna, o justo não reforça o apartheid. Em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há pobre nem rico, não há preto nem branco, né? Então, assim, claro que obviamente eu já sou chamado de capitão do mato por alguns por causa disso, né? Porque eu sou a favor da opressão do negro, né? Não, claro que não. Mas assim, a questão de eu quero fazer alguma coisa mais positiva. Eu quero fazer uma coisa mais positiva. Eu quero que o meu irmão negro me veja como irmão e não como negro que quer se afirmar. Entende? E detalhe, boa parte do racismo do irmão branco para mim pode ser alimentado comigo reforçando que eu sou mais negro do que gente. Então é um negócio para a gente pensar, né? E aí, seguindo aqui, perdão o desabafo, saí do projeto, mas volto para cá de novo. E aí, nesse caso, a gente percebe que, assim, como eu falei, nessa época de recrutamento, de doutrinação, né, nessa época de agenda internacional, da gente ficar imitando o que acontece lá fora, da gente não ser bem contra a violência contra negro, porque a violência contra negro é um negócio muito amplo, né? Não é bem assim, né? E não vamos vir com essa de que negro é bonzinho, não vem com essa conversa, né? Aí por exemplo, diante de uma situação dessa, crente negro, crente branco, crente que tem um SUV, crente que tem um carro com carburador, entende? Crente, né, que nem carro tem, todo mundo se une para ser uma resposta de Deus à necessidade do seu tempo, em vez de necessariamente ser gente que engrossa a fileira de movimentos que não são espirituais. Pode até de repente na aparência ser um negócio bonito, mas é como, por exemplo, eu bato na tecla, por que dificilmente você vê alguém levantar uma bandeira contra, por exemplo, um jovem que de repente trabalha direitinho, está fazendo tudo direitinho e foi executado ou torturado por uma mera confusão, alguém pensou que ele era alguma coisa que ele não era. Você não vê ninguém se mobilizando para essas coisas, né? Entende? A questão de policiais que são mortos, jovens cheios de vida, ninguém, você não vê, é muito raro você ver um negócio desse, né? Eu lembro que uma pessoa foi fazer um comentário desse que eu estou fazendo na internet, alguém falou assim, mas morreu porque fazia parte do trabalho dele. Ah, tá. Aí você não sabe se você bate palma, se você diz parabéns, né? Por causa desse amor, né? Pelos negros, certo? E nesse caso aqui, continuando, hoje nós podemos contar com uma horta beneficiando os nossos vizinhos, com verduras e frutas, fazendo bem, aproveitando para realizar convite e proclamando a palavra de Deus. Pensa bem, né? Numa época que você tem que morrer em R$2 para comprar um molho de alguma coisa, aí você, rolou um negócio aqui mais em conta, peraí, mas assim e tal, a gente está aqui fazendo isso aqui, se você quiser aparece lá na nossa igreja. Isso reduz impedimento, isso constrói ponte, não é? Com base nesse versículo 14 de 2 Crônicas 7, e o entendimento da Igreja Batista Esperança Viva, que para levar o Evangelho de forma mais simples possível, com o intuito de estarmos cada vez mais próximos das pessoas que se encontram em bairros da nossa igreja, é evidente que o intuito em expandir para fora do bairro, mas com o foco voltado para a sua vizinhança, de onde está situada a nossa igreja. Fator preponderante para a implantação do projeto foi incluirmos os jovens, considerando uma fase crítica, buscamos nos jovens a força e ajudando a se fortalecer cada vez mais na palavra, conhecendo e se santificando ainda mais para realizar para a realização do evangelismo dentro do bairro, embora contando com muitas igrejas evangélicas em suas adjacências. Muitas estão preocupadas em inflar o seu ministério e com promessas de prosperidade e esquecem de realizar o verdadeiro evangelho bíblico, centrado na palavra de vida eterna. Precisamos muito de um evangelho que nos faça crescer e espalhar a verdadeira palavra. Desta forma, teremos um evangelho genuíno. Então a gente percebe que, conforme a palavra do nosso colega, que a gente vive um período
em que a igreja está em si mesmada, voltada para si. É aquele caso, queremos que a igreja cresça só para crescer, queremos um patrimônio maior só para ter patrimônio maior, para falar, ó, como é que é a nossa igreja, uma coisa mais ou menos assim. E é um tal de estatuto para cá, de regra para lá, de não sei o que para lá e tal, quando o básico do básico, que é o ir e fazer discípulo, necas de pitibiriba. E aí, num período como esse, o que a gente faz? Vamos encarnar o evangelho no viver diário, né? Ou seja, eu acho que foi São Francisco de Assis que disse, né? Prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Então aquela questão, né, de assim, né? Então aquela questão de assim, de você botar em prática aquilo que você vive falando, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E continuando aqui, desta forma, pautados na grande comissão, todo mundo lembra, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e tal. E aí nisso, pautados na grande comissão dada por nosso Deus, estamos convictos de que a palavra de Deus é única, nunca erra, e junto com seus colaboradores, com a ajuda do Espírito Santo, para desenvolver um projeto que se convencionou chamar Projeto Jovem com Bairro Fortalecido. Jovem com Bairro Fortalecido. E nesse caso aqui, né, a parte mais importante é o seguinte, né, de colocar o nome do projeto no início do projeto, certo? Que assim, a gente sabe que é um projeto para o Ministério Jovem em torno da igreja, mas de botar como título do projeto, tá? E nesse caso aqui, Jovem com Bairro Fortalecido. O título do projeto, simples e direto, visa mostrar a forma simples e direta com que o evangelho seria levado aos nossos vizinhos. Então é aquela coisa de, olha, a gente não vai ficar enchendo você de... Gracilene está assistindo a gente, hein? Quem pode falar boa noite, Gracilene? Vamos lá? Boa noite. Aí, Gracilene. Então, esse eco é o delay, tá? Eu pedi uma vez, mas foi um depois do outro, né? É igual apelo, né? Você faz apelo, ninguém vai. Quando vem um, aí começa a vir gente, né? Aí um aluno meu conversou com o outro e falou assim: fulano, no nosso ministério a gente faz o seguinte, quando você pregar e fizer o apelo, eu já vou na frente, porque eu vou puxando, entendeu? Aí eu, mas na minha vez tu também. Ô raça. Então, nesse caso, né, voltando para cá, o texto, portanto, ide fazer discípulos, e esse portanto, lembra? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa de eu ter toda essa autoridade, vocês podem ir. E aí vocês vão, mas vocês não vão passear, vocês vão fazer discípulo. Não é chamar gente para ir para a igreja, não é ficar na igreja tomando conta da vida dos irmãos, não é ficar discutindo o ministério do pastor, não é para ficar falando mal do diácono, não. Você está indo onde há uma alma precisando da palavra, para quê? Para discipular essa pessoa, fazer discípulos de todas as nações. E aí, mas como assim todas as nações? Bem, no lugar onde a gente está, a gente vai. No lugar onde a gente não está, a gente contribui financeiramente e a gente ora, mas de todas as nações, certo? Então, eu pelo menos lembro que eu conheci uma líder de juniores que ela mobilizava os juniores para orar na direção do mapa, para que as crianças tivessem uma noção da região, e quando elas estivessem orando, pelo amor de Deus, não é por causa de mágica não, né? Que ela vai botar a mão no mapa ali e tal, não, mas aquela ideia de que assim, olha, eu estou orando pelo povo desse lugar aqui, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, ele destaca, né, esse verbo como a integração. Então não basta colher, você precisa acolher. E qual é a parte complicada? Você traz o cara para a membresia da igreja e solta o cara por lá. E aí o cara que não está a fim de trabalhar passa o cargo para o novo convertido. Aí o cara vai para a assembleia, vê o outro batendo boca com o outro, né? Assim, o pastor falando, olha, fora de ordem, mas o cara continua debatendo, assim, a palavra foi caçada, mas ele continua falando. Aí ele fala assim, peraí, eu era mesmo pior do que essa gente aí é melhor do que eu, esse pessoal está numa condição melhor? Não, então a ideia é o quê? Peraí, é meu irmão mais novo, eu tenho que cuidar dele. É que nem, por exemplo,
O cara com seus 14 anos, o irmãozinho dele de 5. Ah, mãe, mas ele também fez. Pô. Aí a mãe, se ela for da pedagogia moderna, mas você, meu filho e tal, mas se ela for da pedagogia da antiga, já leva um bolachote número 5, né? Então, nesse caso aqui, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Então a gente percebe aqui uma outra situação, né, de que enquanto está indo, fazendo discípulo e acolhendo esse pessoal, também está acompanhando os que estão ministrando, certo? Então a gente verifica essa questão de, ao mesmo tempo que está alcançando o bairro, está fortalecendo os jovens, certo? Embora o público-alvo do projeto sejam os moradores das adjacências. No caso, o fortalecimento do jovem é um efeito colateral, né? É um desdobramento. É que nem, por exemplo, no caso, né, do seu projeto, não tem para onde fugir. O teu povo vai acabar amadurecendo mais na Bíblia, certo? Então, assim, não tem como. Você vai apresentar, imagina, digamos, eu vou ter que dar meu testemunho pessoal, né, pro Rosendo. Aí depois eu vou dar meu testemunho pessoal para a Natália. Quando eu chegar para dar o meu testemunho pessoal para o Daniel, eu já tenho mais ou menos uma ideia de início, meio e fim. Quando eu chegar para dar o meu testemunho pessoal para o Robson, eu já sei fazer até resumo. Eu já sei até quais são as partes mais dramáticas, mais importantes, né? Aquelas que eu posso descartar que não tem valor nenhum, tem para mim, mas não tem para evangelização, né? Porque às vezes a pessoa quer contar toda, né, a história da vida dela, em vez de fazer o testemunho pessoal. Então a gente percebe que isso acontece. Para termos um planejamento, devemos seguir alguns requisitos, ou ter alguns requisitos. Tem os dois verbos aqui, tá? Mas é uma questão de língua portuguesa, não tem a ver com o projeto em si. É que nem o papo que eu tive na semana passada, né? Isso daí é bom vocês darem uma olhada depois. Precisamos ter uma liderança saudável e produtiva na palavra. Isso aí já cabe um outro projeto. Entendeu? Ou um programa, né? Uma coisa cíclica, anual, trimestral, semestral, aí eu não sei como é que vai ser. Até porque, principalmente no nosso contexto de igreja batista, a gente é muito cerebral. Não falta para a gente informação na cabeça. O que falta para a gente é colocar em prática. A gente é tipo aquela pessoa que sabe que tem que escovar os dentes. A gente sabe que tem que escovar. A gente sabe que tem que tomar banho. A gente sabe que tem que falar, com licença, por favor, muito obrigado. A gente sabe isso, né? A nossa questão não é o saber, né? Então, só para ficar claro. E aí, precisamos ter uma liderança saudável e produtiva na palavra, porque às vezes a pessoa ela pode ser produtiva, mas não em obediência à palavra. E aí é aquele caso, né? Assim, você pode ser muito habilidoso, mas as coisas de Deus têm que ser feitas em obediência às orientações divinas, né? Eu lembro que eu conheci um diácono que ele falava: ah, mas a gente não pode fazer, se for fazer tudo espiritual na igreja, a coisa não funciona. Eu falei, então não faz. Então não faz, porque não adianta dar certo e não ser certo. Porque o certo é de acordo com a vontade de Deus. E a gente tem que observar que Deus não está preocupado com a instituição. Deus está preocupado com as vidas. Então não adianta nada você fazer um negócio que a igreja prospera materialmente, prospera numericamente, mas as vidas mesmo não foram transformadas, né? A igreja tem 10 mil membros e vão 20 para o céu. O que adiantou? Então não adianta. E continuando aqui, ter compromisso com a palavra de Deus, integridade, ética ministerial e uma vida de fé. E a gente percebe, né, que o compromisso com a palavra de Deus, falou, faça. Não vai fazer? Não fale, né? E aquela questão, o que a palavra diz? Vamos tentar entender para ver se isso que eu estou interpretando é o que a palavra realmente está dizendo. Porque quando Jesus fala para arrancar o olho que te faz pecar, é para você arrancar mesmo? Até porque é o seguinte, tudo bem, você olhou para onde não devia, arrancou o olho, adiantou? Não, porque a imagem já está no teu cérebro. Tu está cego e está pecando, vai arrancar o cérebro? Entendeu? Então, isso sem fazer exegese nem hermenêutica, é só pensando um pouco aqui. Mas aí, a questão da integridade, de você ser quem você é. E não sei se dá para perceber, a pressão é o maior revelador de quem a gente é de verdade. Porque a gente tem toda uma capa de espiritualidade até a hora da pressão. Na hora da pressão a gente expressa quem a gente é mesmo, né? E aí
Ética ministerial. Vamos pensar o seguinte: tem gente que acha, né, que precisa mudar depois que alguém puser as mãos nele e ele for pastor, for diácono, for não sei o que lá. Não. Você começou sua caminhada cristã, você já começa a construir sua ética ministerial, porque quem você é, você está levando para onde você vai. Aí é que está a questão, né? Então não tem para onde correr. É daí que você precisa estar sempre, né, fazendo a manutenção, porque não vai adiantar você dizer: eu sou assim por causa do Daniel, eu sou assim por causa do Robson. Não, né? Por exemplo, Jonatas era um filho sábio de um pai estúpido, né? Absalão era um filho estúpido de um pai sábio. Então a gente observa que assim, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai pagar a sua própria fatura, certo? E uma vida de fé, né? Porque a obra de Deus tem que ser feita no tamanho de Deus, não no nosso. Se quer fazer alguma coisa no seu próprio tamanho, monta uma birosca, tá entendendo? Começa um negócio próprio. Agora, se é igreja, tem que ser uma coisa feita com os olhos da fé, tem que ser uma coisa feita no tamanho de Deus, né? Uma coisa que você não possa se gabar: isso é por causa do nosso dinheiro em caixa. Não, foi Deus, certo? Até o pagode nunca foi sorte, sempre foi Deus. E a gente quer se gloriar em alguma coisa, né? E nisso, liderança saudável e produtiva na palavra, compromisso com a palavra de Deus, integridade, ética ministerial e uma vida de fé. 3, proporcionar o crescimento de cada membro juvenil que vai participar desse projeto, que seja na área espiritual, emocional, intelectual e social. E aí, nesse caso, se o autor do projeto é simultaneamente líder dos jovens, beleza. Se não é, o líder dos jovens tem que ser um parceiro, né, de você apresentar para ele. E não adianta só vender o peixe para o pastor, tem que vender o peixe para o líder de jovens também. Por quê? Porque o pastor pode gostar muito, mas o líder de jovens está ali no front com os jovens, então é preciso que haja um tipo de diálogo. Aí talvez alguém diga: não, mas isso aqui é de Deus e tal. Você está vendo, a visão é sua, o outro não está vendo a sua visão. Então você pode estar entendendo que é de Deus, e outra pessoa pode estar entendendo que não. Ela pode estar entendendo que é uma opinião sua, e agora? Então é importante você compartilhar. Lembra que a gente, por exemplo, agora a gente está culminando nos projetos, mas a gente falou sobre o quê? Sobre o líder, sobre a liderança e sobre visão, né? Você enxerga esse futuro preferível, as outras pessoas não. Então não adianta: ninguém me entende, tal. A culpa não é de quem não te entende, é você quem tem que compartilhar, né? É como, por exemplo, eu tenho um projeto para submeter a aprovação da igreja na Assembleia agora no final do ano. O que eu fiz? Apresentei, né, esse projeto para as pessoas depois do culto. Assim, teve momento devocional, momento de mensagem, foi uma reflexão curta. Imagina eu pregando em 15, 20 minutos, Daniel. É para aplaudir de pé, pessoal. E acontece, para quê? Para passar os próximos 40 minutos apresentando o projeto. O que eu fiz? Gravei o vídeo, mandei o vídeo para eles, entende? Hoje, mandei o vídeo para um grupo e falei: preciso que você assista até amanhã. Para quê? Amanhã a gente vai colocar na ordem do dia os assuntos da Assembleia. Então, olha, esse assunto aqui é o que o pastor quer trazer. Porque se alguém for perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, entre o próprio povo vai ver a resposta. Eu não preciso ficar contando toda hora, tem vídeo para isso. A gente conta toda hora quando não tem vídeo, mas tem vídeo. Então você passa o vídeo de novo. O que acontece é que entre nós, né, existem aqueles que recebem instrução e aqueles que não recebem. Aí já não é culpa sua. Eles querem que você conte de novo, e se você pegar a gravação e dar para eles, não, eu quero a instrução, mas a instrução já está aqui, velho. Entende como é que é o negócio? Então, eu passei, está repetido. Quando alguém quiser conversar comigo, eu passo de novo. Se ano que vem o pessoal não entender, eu passo o vídeo. Eu não preciso ficar contando toda hora igual minha mãe fazia comigo. Minha mãe não tinha vídeo, entende? Então, é um tipo de situação, né, que por exemplo, a gente olha para isso e verifica que, observa bem, aí a minha esposa estava até me encarnando, né? Mas que pastor é esse que passa vídeo para liderança, não sei o que lá? Porque qual é a ideia? A ideia é que eles consigam enxergar o que eu estou enxergando, porque se eles não enxergarem o que eu estou enxergando, eu só sou mais um com mais uma opinião.
Então eu tenho que mostrar por A mais B, mostrar biblicamente o que eu estou enxergando e assim por diante. Aí talvez um outro pastor falasse assim: então você não tem autoridade, porque era só bater na mesa e falar assim, vai ser assim ano que vem. Tá, tudo bem, você pode até contar com gente dócil que vai te ouvir, mas vai ouvir só porque está te ouvindo, não porque comprou a ideia. E o indivíduo que rema para trás, que eu não sei por que motivo, né? Porque pode parecer engraçado, mas eu já conheci um irmão que quando eu falava assim, vamos evangelizar, primeiro a gente tem que cuidar da nossa igreja. Eu falei, se for esperar, filhão, a igreja ficar perfeita, para a gente evangelizar, a gente nunca vai evangelizar. E é o seguinte, foi praticamente assim, enquanto ele ficou na igreja, até ele sair da igreja, foi uma luta. Por quê? Porque eu ia para frente e ele puxava para trás, né? E claro, tudo na encolha, né? Porque assim, se eu falo dele para a igreja, o pastor está falando mal dos outros, né? E se eu deixo de fazer, o pastor estava cheio de empolgação e parou, né? Então a gente vai fazendo, recebendo um chute na canela e vai seguindo. Mas assim, por exemplo, qual é o problema? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje de vender o peixe. Então eu não fico mais à mercê de Daniel concordar comigo ou não, de Robson me atrapalhar ou me ajudar. Não, eu conto para todo mundo. Porque aí o que acontece? As pessoas vão olhar, poxa, legal, pode não dar certo, mas vamos tentar, a gente não está fazendo nada. Entre nada e isso aqui, vamos fazer isso aqui. É o mínimo que alguém razoavelmente inteligente vai fazer. E aí acontece, num episódio desse, se fosse na minha experiência passada, quando isso acontecesse, a pessoa não teria espaço. Porque, não, que isso, como é que você pode ser contra um negócio desse? Deu para entender? Mas sem eu compartilhar a visão, quando essa pessoa fala sem eu estar presente, o outro que escuta fala assim, é mesmo? O pastor falou isso? Ignorando a gente da igreja por causa das pessoas da rua, mas nós somos os dizimistas, nós que não sei o que lá, pronto, já perdi mais um. Entende? Aí eu vou dizer, mas é o diabo. Pode ser até o diabo, pastor, mas com a sua ajuda, porque você não compartilhou sua visão. A visão está só no seu coração. Não sei se deu para entender. Como assim, o diabo está comigo? Não é que ele está contigo, está bem perto, entendeu? Como assim? Ele está iludindo você de que todo mundo enxerga o que você está enxergando. Como se assim, eles estão com o diabo e eu estou com Deus. Não, você que não compartilhou. Se você não compartilhou, eles não tem como enxergar. Está dentro de você. O projeto de vocês é de vocês. Se vocês não me contarem, eu não tenho como ver. Por exemplo, eu estou aqui mastigando, né, o projeto do colega, porque ele compartilhou. Semana passada eu compartilhei com vocês o projeto do outro colega, porque o colega compartilhou. Se eles não compartilhassem, aí imagina, domingo, vamos lá capinar a casa de alguém, assim, do nada, eu vim aqui com meu sapato invernizado, para dar meu brado de glória, né? Eu vim aqui dar minha rajada de glória, e vem você com o negócio de capinar. Pô, fala sério. O que? Eu vou botar minhas crianças para fazer discípulo, mas eles mal sabem quem são os heróis da Bíblia, eles mal sabem os livros dos profetas, eles ainda não sabem quase nada, e eles já vão para a rua, estão muito novos para isso. Aí o que a gente tem que fazer? Lembra da Rede Globo? Primeiro tem aquele beijo tipo Irmãos Coragem, né? Tarcísio Meira e Glória Menezes. Essa ela não conhece, mas ele sabe, né? Aquele beijo do tipo, cola assim e deita a pessoa daquele jeito, né? Depois, né, já foi aquele beijo mar não sei o que lá, né? Tipo da época de Água Viva, final feliz, aquele negócio todinho. Olha como é que eu entendo de novela, né? Aí depois, né, já teve o beijo gay, que foi um selinho. Aí depois, né, o beijo gay das Corega, né, Natália Timberg e Fernanda Montenegro, né? E aí o que acontece? Mas na TV por assinatura já tem o beijo de língua de desentupir pia de gay. E nessa brincadeira, daqui a pouco ninguém se espanta. Por quê? Porque a gente vai se desensibilizando. É como a questão da violência. Quando a gente via, por exemplo, uma pessoa morta, rapaz, ficava todo mundo, morreu alguém, vai todo mundo ver como é que é um corpo parado ali, aquele negócio todinho e tudo tal. Hoje você não precisa, você vai lá no site, eu já ia falar o nome, você vai no site e tal, você vê as fotos. Entende? Imagem, eu quero imagem, né? Tinha um corte, tá pra mim. E aí o que acontece? Você vai ver aquele negócio, chega uma hora que assim,
fulano matou a mulher, picotou, fritou e comeu. Enquanto isso você está comendo seu sanduíche de mortadela e fala assim: ô mulher, me dá a Coca-Cola aí, e está vendo como se nada tivesse acontecendo. Por quê? A gente vai se desensibilizando. Só na igreja que a gente quer fazer o quê? Jogar água fria, né, na fogueira em brasa, assim, ó, pá! Que isso, meu Deus do céu, entende? Não tem que ter esse choque térmico. A coisa é gradativa, porque o ser humano, ele vai se adaptando. Ele do nada, né, como por exemplo, a irmã chegou para mim e falou assim: pastor, como é que a gente vai fazer a festa do fim de ano? Eu falei: como a igreja faz ao longo dos anos? Tudo bem que o pessoal está com o pastor novo, quer novidade, não sei o que lá. Só que assim, a minha preocupação principal está relacionada à vida espiritual e à palavra. O modus operandi, a cor da parede, entende? Se a bateria fica para o canto, para o meio, para não sei o que lá, isso não é minha prioridade. Porque uma vez trabalhada a parte interna da pessoa, o resto a gente resolve depois. Mas aí, com a situação, vamos quebrar tudo. Porque agora eu cheguei e tudo mudou. Antes de mim, nada do que vocês sabiam prestava. Mas agora que eu cheguei, e aí nessa brincadeira, pronto, acabou, perdemos, né? Tudo bem, você consegue? Consegue, mas às vezes anulando, violentando, ofendendo, sem necessidade. É aquele caso, eu entendo, eu pregando outro dia falando sobre a imagem de Deus, estava falando isso. Eu como pastor exijo que você me respeite. Só que você como ovelha também tem que exigir que eu lhe respeite, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos desrespeitar ninguém. O marido não pode desrespeitar a mulher só porque ele tem mais força física. O que tem, né? Porque tem uns caras que não tem não. Mas assim, o que acontece? Ele não pode respeitar a mulher só porque ele tem mais força física. A mulher não pode respeitar o marido só porque ela ganha mais. Não, precisamos respeitar. O filho não pode respeitar o pai porque ele sabe mexer em internet e o pai não sabe. E o pai não pode respeitar o filho só porque bota comida dentro de casa. Então, respeito é uma via de mão dupla. Daí é onde está a questão. Por isso que eu falei, você tem um projeto, não é o pastor da igreja, chama o pastor para tomar um café, troca uma ideia, faz seu pastor sonhar o teu sonho. Imagina, se ele não tinha nada pronto, ele, uau, pronto, já tenho algo para divulgar no final do ano. Irmãos, 2021, hein? É o ano de, entendeu? E se ele tinha alguma coisa, pô, chega para cá, eu estou com essa ideia aqui e tudo tal. Aí você também tem que ser humilde para fazer alguns ajustes. Isso pode acontecer, né? E não é porque você é o pastor da igreja, com exceção do Daniel. O Daniel vai bater na mesa e falar assim: ó, vai ser assim. Agora, se você não é o Daniel, vamos chamar o pessoal para conversar, entende? Por quê? Porque você pode conseguir na força, mas no diálogo é mais fácil. Na sedução, a coisa é mais fácil. Agora no trauma, o cara, ele vai se ele não tiver força para medir, mas se ele tiver, ele vai tentar usar. Aí eu pergunto, para quê? Ninguém ganha. E coisa boa é quando o cara vem para o combate e ele percebe que você está naquela de ao homem de Deus não convém contender. Quer brigar, filho? Vai brigar sozinho. Quer ficar de mal? Vai ficar de mal sozinho. Porque eu não tenho tempo para isso não. Tem gente indo para o inferno, tem alma para a gente alcançar, tem velho na igreja para a gente visitar, tem enfermo na igreja para a gente visitar, tem desviado na igreja para a gente visitar. Eu não vou ficar aqui discutindo churumelas com você, né, bonito? Procura outro aí, por favor. Tem gente aí na igreja que quer brigar, procura essa gente. Então, voltando para cá, né, promover a integração entre os ministérios da igreja, né, compartilhando com outros ministérios a união dentro desse projeto, até mesmo em oração. E nisso que você chama para orar, você já diminui boa parte da antipatia, porque a pessoa nem viu a coisa pronta e fala assim: mas não vai dar certo, porque a nossa igreja, porque lembra fulano, ainda busca apoio, porque se ele perceber que sozinho ele não consegue, ele busca apoio, né, fulano, né? Aí se o fulano tiver de mal com ele fica, né, ele fala com a mão do fulano. Mas agora, se os dois estiver bem, né, porque tem quem faz intriga, se une, mas também se separa depois. Aí nesse caso, agora por exemplo, quando você fala assim: vamos orar? Ah, mas eu não sei o que lá, ah, mas eu não sei o que. Irmão, só estou pedindo para orar. Vamos orar? Mas quando que a gente vai resolver isso? Ora, entende? Semana que vem vamos nos reunir? Vamos. Semana que vem, ah, eu queria dizer, tudo bem, pode dizer. Terminou, irmão? Sim. Vamos continuar orando? Acabou, você não disse que vai, eu vou mesmo que seja sozinho, porque eu e Deus somos maioria, terra. Não. Vamos continuar orando, irmão?
A obra de Deus, a gente não precisa forçar a barra, né? Correndo aqui, natural, né? Normal, jovem, né? Então eu fico tranquilo até tocar a campainha, aí depois eu lembro que o relógio existe. E nesse caso aqui, e obrigado pela paciência de vocês comigo. Nesse caso aqui, se possível, investir na vida pessoal destes jovens que venham a querer ter um conhecimento mais aprofundado, sempre para que ele tenha a sua vida e a sua família edificada na palavra de Deus, até porque ele vai viver num combate, né? Então ele precisa estar fortalecido, ele precisa, certo? Por último, explorar de maneira positiva o potencial de cada um que tem algo especial para realizar dentro do ministério, com o objetivo de que seus liderados sejam multiplicadores de suas ideias revolucionárias e que venham impactar o mundo através do Evangelho de Cristo. Então, aquela questão, né, de poxa, tem aquele que sabe fazer isso, tem um irmão que ele é pedreiro, o outro não entende nada de obra, mas ele é bom de conversa, o que o pedreiro falar ele atende. Então tem gente que pode não ter o talento da obra, mas tem o talento de atender, porque nem todo mundo é bom de ouvir instrução. Eu acho que é melhor fazer assim. Cara, quem é o pedreiro? Entende? Mas tu tá errado. Tá, mas você já construiu quantas casas? Eu construí 10, e você? Tá querendo me humilhar? Quem aqui tá querendo humilhar quem? Então, ou seja, é claro que essa gente difícil é uma caricatura, isso não existe não, tá, Natália? Calma. Então nesse caso, é só pra gente, né, ter uma ideia, né, assim de... Vamos tentar pegar o potencial de cada um. De repente, 2 treteiros competentes precisam estar junto com o cara do deixa disso, aquele cara que faz a fofoca do bem. Não, porque fulano de tal, pô, mas o cara, né, tá desempregado, isso acontece, tem que lá, tal. Você não acha que você também exagerou, não? É verdade. Então, se o cara joga água na fervura, já dá uma aliviada na situação. E você que é líder tem que pensar nisso tudo. Mas como é que eu faço isso? Você é o líder. É você que tem que pensar, não eles. Entende? É você. Não tem como. E tem que ter couro grosso, porque mesmo pensando, ainda rola, né, uma pressão aí. A atuação do líder: treinamento intensivo e sistemático sobre a visão da igreja, visando a importância da unidade e linha de pensamento administrativo, teológico e doutrinário, para que o alvo principal venha a ser atingido. Ou seja, todo mundo falando a mesma língua. Lembra do que eu falei sobre a questão do vídeo? É aquilo ali. É só assistir. Mas não dá, não sei o quê. Então tá, mas é aquilo ali, entende? Então, não precisava nem assistir o vídeo, era só prestar atenção no que eu falei. Pronto, se você prestasse atenção, não precisava. Agora, eu não vou ficar gastando meu latim aqui, porque a gente tem coisa para fazer, né? Vou ficar trocando pneu com o carro andando. Então, sugerimos que a igreja tenha um discipulado para que todos que forem fazer parte desse ministério venham ter conhecimento da palavra. Muitas coisas acontecem quando procuramos levar uma palavra de ânimo e de amor, e que sempre tenha outra pessoa mais experiente que possa auxiliar. As testemunhas de Jeová são muito boas nisso. Elas pegam um novato e um veterano. Se você reparar, você vai ver isso aí. Nunca são 2 novatos, é um novato e um veterano. Devido ao que podemos encontrar em cada visita, que a IBEV possa ter com um grupo de profissionais que possa auxiliar, caso a pessoa precise de algum apoio, como a criação de uma equipe de apoio psicológico, formada de profissionais no ramo, para que sejam pessoas maduras espiritualmente que possam cooperar com o processo. IBEV é a sigla da igreja, certo? E sugerimos que tenha um calendário na igreja que tenha as datas específicas com eventos, 4 eventos anuais. Pronto, show de bola, né? A coisa está resolvida. E a equipe é o seguinte: tendo profissional, beleza. Lembra da igreja que eu falei que tinha uma equipe científica? Show de bola. Mas agora nem toda igreja tem isso. Então o que a gente faz? Pelo menos conhece os interesses. Pelo menos isso, né? Resultados: principal objetivo é fazer da igreja relevante dentro do bairro, em que a vizinhança possa ter esse encontro espiritual, e com isso uma igreja que faz o verdadeiro ID de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura, e que esse vizinho venha fazer parte da nossa família em Cristo, reconhecendo Deus como o seu único Salvador. Evidente que buscamos o crescimento da igreja, mas o fundamental é a propagação do evangelho, até porque o crescimento é consequência, não o alvo, certo? Acho que talvez por isso que a gente tenha problema. É que nem a pessoa que vai para a academia agora por causa do corpinho do verão. Ela está indo agora, dezembro, para pular o carnaval, né? E aí qual o problema? Chega fevereiro e março, ela não tem o corpinho do verão, quando o trabalho dela deveria construir ou reconstruir, restaurar o que ela destruiu, né? Ao longo da vida.
e o corpinho do verão ser consequência de uma nova pessoa que ela se tornou. Mas a gente só quer o resultado, a gente não quer o processo. E é o processo que é o negócio, né? É que nem, por exemplo, eu quero um casamento abençoado, vai fazer campanha. Quando o processo que é, meu amor, com licença, por favor, me desculpa, obrigado, essa é a questão. É o você da parada que muda a questão do plano. Agora, se você não funcionar, o plano não funciona. Então, correndo aqui, porque já é a segunda campainha, deixa eu ver, falei dos profissionais capacitados. É claro que assim, buscamos crescimento, mas o fundamental, a propagação do Evangelho, lançar uma semente para que caia um coração fértil e que venha germinar com a vontade de contribuir para o Evangelho daquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Que a igreja tenha um grupo de profissionais capacitados para dar auxílio espiritual, aconselhando, e que possam realizar uma consulta de forma a conduzir qualquer pessoa que necessite de ajuda, e que a igreja vai estar com ela até nos momentos mais difíceis. Precisamos ser luz na vida de nossa comunidade. Dependendo da situação, a igreja até gastar um dinheiro pagando uma consulta com um profissional da área de saúde, ou um profissional de alguma outra área. Já pensou, por exemplo, uma igreja que tem uma quadra grande, ela de repente contrata um profissional para atividade física para a terceira idade? Já vai levantar o moral dos velhos, entende? Os coroas vão ficar tudo felizes, porque querendo ou não, você libera endorfina, se sente bem, começa a diminuir as dores e assim por diante. Pronto, você já tem uma terceira idade feliz na igreja, e isso aí já faz os filhos e netos, uau, a igreja da vovó, uau, né? Então, pedido de oração. Em nossa oração podemos e devemos expressar diante de Deus todas as experiências de nossa vida em forma de súplica, de quebrantamento, de agradecimento, de louvor, de adoração. Até doutrinou aqui no pedido de oração, ensinou até os tipos de oração que a gente faz. Desta oração recebemos luz, força, estímulo e alegria para a nossa vida de doação aos irmãos e irmãs. Devemos sempre agradecer a Deus por nos dar força e ânimo para realizar o seu ID e solicitar que todos os departamentos orem em prol desse projeto missionário de expansão pela palavra de Deus. Devemos contribuir com toda a congregação os nossos êxitos para se estimularmos novos departamentos e novos projetos. É bom contar cada vitória, por menor que seja, né? Precisamos interceder sobre toda a nação em busca de um entendimento para que todas as barreiras não venham se levantar e dificultar a missão de Deus que foi projetada em nossos corações, porque o bairro pode oferecer resistência, não o bairro em si, mas o mal que atua no bairro. Mas a gente quebra isso no joelho, né? Não é na discussão. Quem é usado pelo diabo é só usado pelo diabo. Tem que combater o diabo, né? Até porque se você combater a pessoa, o diabo levanta outra. Ou se essa pessoa é mal igual um pica-pau, essa pessoa abate você. Pense o abate como você quiser. Sendo assim, a oração de toda a igreja nos fortalece, nos encoraja para levarmos em frente esse trabalho, ou para levarmos em frente esse trabalho em busca de almas, em busca de outras pessoas que possam propagar ainda mais a palavra que salva e liberta de todo o cativeiro do mal. E aí, opiniões, o que vocês dizem sobre esse projeto? Alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio? Só elogio? Só elogio? Só elogio? Cadeira vocês, era melhor enquanto ele não tinha entrado. Então, ficou aí a palavra, né, para o nosso colega, que pode rir, ele está sério ali, mas pode rir, fica à vontade, tá bom? E vamos lá, gente. Vamos para o nosso intervalo e que a gente possa, né, como eu disse, o se você é a parte mais difícil do plano. Se o se você funcionar, o resto funciona.